Nesta aula nós vamos ver o uso de palavras em Guarani. Ao pelos amigos, bate como ela porte, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais este vídeo e como prometido já estamos aqui começando a usar as palavras tiradas do dicionário e algumas outras palavras. Hoje vamos ver especificamente sobre duas palavras muito importantes no português e também é importante no Guarani, porque são duas palavras diferentes para expressar o que já vamos aqui ver a seguir. Muito bem, bem-vindos à aula. Como eu disse para vocês, vamos ver duas palavras que são totalmente diferentes para pronunciar aqui no Guarani, né? No português, às vezes confunde bastante, né? Esta parte que fala sobre mal, né? Mal com U e mal com L. Reparem que temos o mal, que é a palavra anhá em Guarani. A palavra anhá seria mal, com U. E a palavra vai, nós vamos usar ela para mal com L, ok? Então, a palavra anhá, ela vem diretamente de demônio, diabo. O demônio seria o anhá, né? E o vai vem de feio, né? Portanto, podemos usar também como mal, como ruim. E no caso aqui podemos usar o anhá como mal com U, que é contrário de bom, né? E cruel, que também é contrário de bondade, né? É crueldade. Então, por isso estamos usando aqui estas duas palavras. E vocês estão pensando que vai ser só isso, né? Mas calma, fiquem até o final do vídeo, porque agora nós vamos ver aqui, ó, palavras montadas através ou seja, frases montadas através desta palavra anhá, né? E também vamos ver frases montadas através desta palavra vai. Se você está até aqui, eu quero que você deixe nos comentários o que você está achando dos nossos vídeos. Se você está gostando, este ano estou me comprometendo firmemente para poder fazer bastante vídeos para que assim possamos aprender bastante coisas. E por isso eu conto muito com a sua contribuição. Já contribuíram a Priscila Borges, também já contribuiu o Nelson Camargo, são duas pessoas que contribuíram aqui no canal já fazendo Pix. E se você também quiser contribuir, eu vou deixar a chave Pix, que é o número de celular. Contribui com a gente, nos ajude a manter essa estrutura, como diz outras pessoas, nos ajude a manter essa bagaça. Eu vi uma pessoa falando assim no canal, né? Mas aqui é brincadeira, tá, gente? Então vamos lá. Mas na questão de contribuição, conto muito com a contribuição de vocês para poder manter aqui a estrutura, né? Que gastamos às vezes com tempo, com internet, para passar informação de qualidade para vocês. Vamos lá então ver as frases que vamos montar através destas duas palavras. Primeiro eu vou montar sobre anhá e depois sobre vai. Bom, temos aqui a palavra anhá, como dissemos no início, significa, né, a tradução literal é diabo, mas ela também representa o mal e a crueldade. Então vamos ver aqui a primeira frase que vamos fazer com esta palavra anhá. Inhanhá antecovemi. Ou posso falar também inhanhá a gente, né? Quando eu falo tecovemi, eu estou falando que essas pessoas são tão más e eu sinto pena delas. Tecové quer dizer pessoas, tá? Gentes, né? Aqui no caso colocamos gente, aqui teria que ser com H e não com G, tá? Aí vocês corrigem aí, aqui seria com re. Ou pode se escrever assim também por causa de estar em espanhol, ok? Então, inhanhá antecovemi, eu estou falando, essas pessoas são muito más, né? Sentindo pena delas. Reparem que o anhá está aqui, e aí nós colocamos o in no início, né? O inhê, para conjugar esta palavra em terceira pessoa. Aqui é a marca da terceira pessoa. Quando a palavra começa, ou seja, a palavra, né, começa com A e termina com vogal, começa com vogal, termina com vogal, e porém é uma palavra nasal. Então nós temos que usar a palavra, no caso aqui a partícula, né, in no início, inhê, né, no início. Antecovemi, an é o adjetivo demonstrativo de presença no plural, então antecové seria essas pessoas ou essas gentes, né? Então por isso podemos falar inhanhá antecovemi, ou podemos falar inhanhá an gente. Inhanhá an gente. Essas pessoas são más. Seria, este más vem de maldade, de mal, né? Muito bem. Temos aqui uma outra palavrinha que falamos anharetã. E já estão vendo aqui já, né, a tradução de anharetã. Anharetã quer dizer país, retã vem de tetã.
e Anhá é o diabo, então é o país do diabo, né? Ou a nação do diabo, que seria o inferno. Então falamos Anharetã para inferno. E aqui eu peguei uma frase bíblica e vou ler aqui para nós. Pe Anhá ogueroviauká o mi gente peha endoxistiriha. Pe Anhá ogueroviauká o mi gente peha endoxistiriha. Aqui nós temos duas palavras que vêm do espanhol, que é existir, estão vendo aqui, ó, existir, né? E gente, aqui quer dizer gente. Então, o diabo fez com que muitas pessoas acreditem que ele não existe, né? O diabo fez isso, né? Então, assim, segundo a Bíblia, a crença de que o diabo não existe é que ele existe e fez com que a pessoa não cresce, ou seja, fez uma lavagem cerebral na pessoa para dizer que ele não existe. Olha que interessante, né? Ok, gente. P, então, aqui é o demonstrativo de presença também. Ogueroviauká, Anhá ogueroviauká. Ogueroviauká quer dizer fez acreditar, né? As pessoas ou aquelas pessoas que ele não existe. No existirá, né? Que ele não existe. Ok? Agora nós vamos finalizar esta parte da aula já com a última frase, que é a frase do vai. Vamos ver, ou seja, que é da palavra do vai, é a última frase. E para a gente finalizar, vamos ver aqui então o vai, que significa feio, mal ou ruim, né? Então eu trouxe algumas expressões aqui. Por exemplo, esta primeira, Ivaí la porte xeraá. Ivaí la porte xeraá. A coisa tá feia, meu amigo, seria essa expressão, né? A coisa está tá tudo difícil, né? Esse xeraá é uma expressão usada no Paraguai para dizer meu amigo, meu parça, né? Mano, seria mais ou menos esta expressão. A coisa tá feia, mano, tipo assim, seria essa expressão, né? E vai lá porte. Reparem que porte vem de espanhol, vem do espanhol. Porte quer dizer a situação, né? Seria como se fosse uma situação. E vai lá porte xeraá. Quer dizer, então a coisa tá feia, meu amigo. A outra frase que temos aqui, Ouvaí e chupeco e samba assi. Ouvaí e chupeco e samba assi, quer dizer, fez muito mal a ele saber sobre a doença da mãe. Ou, por exemplo, soube da doença da mãe e derrubou ele. Fez muito mal para ele saber que a mãe está doente. Seria esta a palavra. E reparem que aqui nós temos o vai, que é o mal, né, com L, que é o contrário de bem, né? Não fez bem a ele, né? Saber que sua mãe como é que eu posso dizer? Está doente, né? Que ele soube que ela está doente e se sentiu mal, né? Se sentiu mal. Não se sentiu bem por isso. E a última frase que temos é Ivaí conhandera pichar em biapô. Ivaí conhandera pichar em biapô. Quer dizer o quê? Ivaí conhandera pichar. Gente, tapixá significa semelhante, né? Significa camarada, colega, parceiro, né? Aí ele está falando assim, o servicinho ruim desse camarada aí, ou desse colega aí está, por exemplo, desqualificando o serviço da pessoa, o serviço mal feito, né? Servicinho ruim, mal feito, seria esta expressão. Muito bem, espero que vocês tenham gostado dessas duas palavras que aprendemos hoje, mal com U e mal com L. Agora você tem a oportunidade aí de interpretar quando é mal, contrário de bom, e quando é mal, contrário de bem, né? Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês realmente tenham um bom aprendizado através disso. E assim, não esqueça de contribuir e nos ajudar. Mesmo que for 50 centavos, já não vai ajudar muito, né? Para estar aqui todos os dias gravando, mantendo essa estrutura para um bom aprendizado de todos. E a gente se vê no próximo vídeo.